Vamos à resolução da questão número 2 da prova da SpaceX de 2021, prova modelo D, ok? O enunciado diz o seguinte: o capitão R. Gomes, esse CAP que aparece ali, a abreviação de capitão, o capitão R. Gomes é um autêntico canga. Aí ele vai explicar o que é canga, isto é, um militar que não apenas coopera com os membros de sua equipe, mas estimula superiores, pares e subordinados ao bom cumprimento das missões. Em particular, ele incentiva um grupo de militares a melhorar o desempenho na corrida. Para tal, criou um programa de treinamento em que é preciso correr exatamente 576 quilômetros no total, começando com 26 quilômetros na primeira semana e a partir da segunda acrescentando exatos 4 quilômetros a cada semana. Isto é, cada integrante do grupo deve correr exatamente 26 quilômetros na primeira semana, 30 na segunda semana, 34 na terceira semana e assim sucessivamente. Após quantas semanas a meta de 576 quilômetros será atingida? Letra A, 10, letra B, 11, letra C, 12, letra D, 13, letra E, 14, ok? Então, eu não sei se vocês perceberam, mas temos aí um problema de progressão aritmética, certo? Um problema de progressão aritmética em que o primeiro termo da progressão seria o que ele percorre na primeira semana, que é 26 quilômetros, e a razão da progressão é 4, porque observe que de 26 para 30 há um aumento de 4, de 30 para 34 também há um aumento de 4 e assim sucessivamente. Só que o total de quilômetros, quando eu juntar tudo, tem que dar 576. Então observe que é um problema de progressão aritmética que vai envolver o termo geral da progressão e vai envolver também a soma dos termos da progressão aritmética. Então, antes de apresentar a solução propriamente dita, vamos ver um pouco da teoria que está por trás desse problema, ok? Então, imagina aqui uma progressão aritmética. Vamos imaginar aqui uma progressão aritmética, certo? Também conhecido como PA. Aí vamos denominar os termos de A1, A2, A3 e assim por diante, ok? Aí uma progressão aritmética nós sabemos que é o quê? É uma sequência em que cada termo ele é um anterior mais uma constante. Essa constante a gente chama de razão, certo? Então, assumindo que isso é uma progressão aritmética, né? Como eu disse, né, a solução vai envolver o termo geral da progressão e a soma, certo, dos termos. O termo geral da progressão aritmética, ou seja, o AN, ele é dado como sendo o A1, que é o primeiro termo, mais o N menos 1, esse N é o número de termos, multiplicado pela razão que eu estou representando pela letra R. Isso aí é a fórmula do termo geral, ok? E a soma dos N termos de uma progressão aritmética é calculada da seguinte maneira: S de N, ou seja, a soma dos N primeiros termos, é o A1, ou seja, o primeiro termo, mais o último termo, vezes o número de termos, dividido por 2, ok? Então, aqui vai ficar sobre 2, tá? Então, a solução vai girar em torno dessas duas fórmulas que nós conhecemos lá da teoria por fórmula do termo geral e a fórmula da soma dos termos. Então vamos agora à solução propriamente dita. Bom, lá no problema eu quero percorrer um total de 576 quilômetros, né? E aí expressando o que ele percorre na primeira semana por A1, da segunda semana por A2, da terceira por A3 e assim por diante. Aí ele quer saber depois de quantas semanas, né, ele vai atingir o objetivo dele, a meta, né, que é 576 quilômetros. Aí nesse caso, o 576 ali seria a soma dos termos, né?
Observe que essa questão você poderia fazer sem precisar usar progressão aritmética, né? Ou seja, você vai estar usando, mas sem saber que é progressão aritmética. Supondo que o candidato não soubesse o que é progressão aritmética. Como ele sabe que cada termo, né, cada quantidade aqui aumenta 4 de um para o outro, ele poderia ir fazendo, aumentando de 4 em 4, até a soma atingir 576. Seria uma possibilidade. Depois ele contava quantas semanas tinha nisso, ok? O problema é que, fazendo desta forma, né, achando termo a termo, pode ser uma quantidade de semanas muito grande, ele vai demorar muito para resolver o problema, certo? Então, para isso existem as fórmulas, né? Então, vamos lá. A fórmula do termo geral é a n que é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, certo? Esse n vai ser o número de semanas, a quantidade de termos da progressão. Então, o enésimo termo dessa progressão, isto é, o que ele vai percorrer na semana de número n, vai ser o A1, que é 26, mais n menos 1 vezes a razão. O n eu não conheço e a razão é 4, né? Então, simplificando essa expressão do lado direito, vai ficar 4n, né? 4 vezes n dá 4n, e aqui vai aparecer menos 4. 26 menos 4 vai dar 22. Então, na enésima semana, ele vai percorrer uma quantidade que é 4n mais 22, tá certo? Agora, o que é que eu sei? Eu sei que o total que ele pretende percorrer é 576. Deixa eu só dar um destaque a essa expressão aqui, que é o que ele percorre na enésima semana. E agora vamos tratar do total de quilômetros que ele tem que percorrer, né? Ou seja, o total de quilômetros que ele tem que percorrer é o SN, certo? E o SN é o quê? É o A1 mais o AN vezes o número de termos dividido ainda por 2. Ok? Aí esse SN é o 576, vai ficar então 576 igual ao A1. O A1 é 26, certo? Aí vai ficar 26 mais o AN é 4N mais 22. Vamos tentar dar uma espremida aqui para caber tudo. Vezes o número de termos dividido por 2. Então, vai ficar sobre 2 essa expressão aqui. Então, vamos ter cuidado que aqui, depois do parênteses, tem um n multiplicando, né? Então, fazendo as contas aqui, vamos ter o seguinte, 576 vai ser igual a... Aqui dentro, observe que vai ter 26 mais 22, 48 e tem 4n. Então, dá para a gente pegar 4 e colocar em evidência, né? E quando eu colocar o 4 em evidência, vai dividir 4 por 2, vai dar 2. Então, vai ficar 2 vezes o n mais 12, né? Isso multiplicado por n, certo? Repetindo aqui, tinha 26 mais 22, isso dá 48. Como eu botei 4 em evidência, fica 12. E aqui tem 4n, como foi 4 para evidência, vai ficar só o n. Portanto, n mais 12 entre parênteses, esse n aqui já tinha, e o 4 que foi posto para fora, eu dividi por 2, deu esse 2 aqui. E eu ainda posso dividir 576 por 2, né? Aí isso vai ficar n que multiplica n mais 12, igual a 288, né? 576 por 2 vai dar 288. E aqui, quando eu chego aqui, eu estou diante de uma equação do segundo grau, né? Porque quando eu distribuir aqui, eu vou obter n ao quadrado mais 12n menos 288 igual a zero. Só que aí o n é um número natural. Então, para resolver isso, basta a gente pensar da seguinte maneira.
existem dois números, observe que tem dois fatores aqui, que é o N e o N mais 12, né? Cujo produto vai dar 288. E os dois números são naturais. E são naturais tais que um é 12 unidades a mais que o outro. Observe que N mais 12 é 12 a mais que o N. Então, quais são os dois números em que um deles é 12 a mais que o outro e cujo produto vai dar 288? Se você observar, 288, ele é o dobro de 144, né? E 144, ele é 12 vezes 12. Então, observe que os fatores cuja diferença é de 12 unidades, que eu multiplico, dá 288, é o 12 e o 24, ok? Então, o N seria 12, e aí se o N for trocado por 12, fica 12 vezes 24, ok? Então, o valor de N aqui é igual a 12. É claro que isso, sendo uma equação do segundo grau, tem uma outra solução. Mas essa outra solução, ela certamente vai ser um valor negativo. E aí fica incompatível, né, para o problema. Então, o valor de N vai ser igual a 12, né? Agora, o que é que esse N significa? Ele significa o número de semanas ou o número de termos da progressão aritmética. Então, para que ele atinja a meta de 576 quilômetros, ele tem que fazer isso em 12 semanas, certo? E aí, voltando lá nas alternativas, 12 semanas é o que você tem na letra C. Então, a alternativa C é a resposta correta da questão.